Olá, eu sou Giovana Cunha e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Trabalho infantil. Quais as consequências na vida de um menor e as diversas formas de exploração da mão de obra? Benefícios como o vale transporte e alimentação podem fazer parte do que é pago como salário? E quem trabalha com máquinas não pode perder a edição de hoje. Vamos mostrar o caminho para evitar acidentes. Então não saia daí, porque o TV TST está só começando. E agora vamos às notícias que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. Nesta semana, o TST foi palco da audiência pública para a discussão da reforma do Código Penal. Em debate, os crimes da administração pública. O evento, organizado pela Secretaria de Comissões do Senado Federal, reuniu representantes do Judiciário, do Ministério Público, do Congresso Nacional e da sociedade civil. Especialistas apresentaram os artigos propostos pela Comissão de Juristas. Entre as sugestões está o aumento da pena mínima para crime de corrupção passiva de 2 para 3 anos de cadeia. A comissão, formada por 15 juristas, trabalha há 6 meses na modernização do Código Penal, que é de 1940. O anteprojeto do novo código vai ser apresentado em maio e, depois de analisado pelo Senado, segue para a Câmara dos Deputados. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho aprovou a resolução que vai institucionalizar o Programa de Prevenção de Acidente de Trabalho no âmbito da Justiça Trabalhista. O Programa Trabalho Seguro vai ser adotado por todos os tribunais regionais do trabalho do país, que vão passar a desenvolver ações voltadas à promoção da saúde dos trabalhadores, prevenção de riscos de doenças e de acidentes de trabalho. O programa também vai fortalecer a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, que vai passar a contar com o portal Trabalho Seguro na internet. A página vai ser atualizada pelo CSJT, que tem a missão de divulgar todas as ações do programa. Um trabalhador de uma empresa têxtil baiana, submetido à revista íntima diariamente, procurou a Justiça do Trabalho alegando sofrer constrangimento diante dos colegas. Ele era obrigado a mostrar as peças íntimas. A empresa alegou que a revista era realizada de forma aleatória, por meio de sorteio eletrônico em local reservado e por funcionário do mesmo sexo. Ao analisar a ação, a segunda turma do TST manteve a decisão regional e negou o pedido de indenização. O relator do processo, o ministro José Roberto Freire Pimenta, entendeu que a empresa estava dentro dos limites de fiscalização e que a revista pessoal não caracteriza o pagamento por dano moral ao empregado. Uma promotora de vendas terceirizada entrou com ação na Justiça do Trabalho catarinense, pedindo vínculo de emprego com a empresa de telefonia Vivo. A funcionária trabalhava nas lojas de vendas de linhas e aparelhos telefônicos e orientava os consumidores. A seção de dissídios individuais do TST entendeu que a venda de produtos e o atendimento a clientes são serviços exclusivos de telefonia e não podem ser consideradas atividades de comércio que podem ser terceirizadas. O ministro relator Carlos Alberto reconheceu o vínculo de emprego da funcionária com a empresa Vivo e determinou o retorno do processo à Vara do Trabalho para apreciação dos demais pedidos da empregada. A quarta turma do TST multou a enteada de uma dona de casa no Rio Grande do Sul por pedir na Justiça o reconhecimento de vínculo de emprego como doméstica. Ela alegou que foi demitida sem motivo após 4 anos de serviço na residência. Mas, de acordo com o processo, ela estava apenas cuidando do pai doente, que morreu há 4 anos, e da dona de casa, que era madrasta. Para o relator do caso, na quarta turma do TST, ministro Fernando Eisuono, a assistência familiar voluntária não caracteriza a relação de emprego. O ministro condenou a enteada a pagar multa por litigância de má-fé, que é quando a pessoa entra com ação na justiça e altera a verdade dos fatos. A máquina veio para evitar, ou pelo menos reduzir em muito, a participação do homem em algumas tarefas. Mas mesmo com a ajuda da tecnologia, o número de acidentes de trabalho é crescente. E para inverter essa ordem, entra em cena a prevenção. Veja o que as empresas podem fazer para manter o funcionário bem longe do perigo.
ruído das máquinas revela que a produtividade não para. Funcionando 24 horas por dia, impressoras, rotativas e offsets têm que dar conta da publicação de milhares de exemplares de jornais, livros e produtos gráficos. E por trás dessas enormes engenhocas, a mão humana. Todo dia é assim no Parque Gráfico da Imprensa Nacional, órgão público responsável pela impressão e publicação do Diário Oficial e da Justiça, além do atendimento das demandas da Presidência da República. São cerca de 60 funcionários que não deixam a máquina parar. Na máquina ela não pensa. A máquina é uma máquina. Então, qualquer descuido, qualquer vacilo, qualquer falha, a máquina vai acidentar. No século XIX, já se dizia que a industrialização e a tecnologia iriam substituir o homem. Hoje, em pleno século XXI, vemos que tinham razão. A máquina está presente por toda parte, mas o homem também. E se antes, com a falta da máquina, tinha que realizar tarefas mais pesadas e se acidentava mais, hoje tem que ser protegido para não se acidentar com as máquinas que opera no dia a dia. Seu Vantuir é gráfico há mais de 20 anos. Ele conta como fez para não sofrer acidentes durante todo esse tempo. Eu nunca sofri acidente nenhum. É porque a gente não coloca o livro aqui, e quando a gente aperta aqui, a gente tira a mão. É verdade, eu tiro a minha mão. Aí não tem risco nenhum de minha mão ir. A segurança é uma das maiores preocupações da imprensa nacional. O responsável pela segurança do trabalho no órgão explica o que é feito para prevenir acidentes. Cada servidor é submetido a exames médicos periódicos, né? A gente tem a questão da qualidade de vida, onde o servidor tem à sua disposição uma academia para eles relaxar, para ele trabalhar a questão da saúde como um todo, né? A gente fornece EPIs da melhor qualidade. Botinas, antiderrapante, a gente fornece protetor auricular, a gente só compra o top de linha. Mesmo com todos os cuidados tomados pela empresa, acidentes acontecem, como foi com Joaquim, funcionário da Imprensa Nacional, que se acidentou quando limpava uma das máquinas impressoras. Comecei a trabalhar com a máquina em movimento, eu estava trabalhando sozinho na máquina, estava limpando os cilindros da última bateria. Nesse momento, caiu um borro de tinta de cima, da parte de cima, e eu sempre usava a mão direita, né? Nesse momento que eu estava com o pano na mão esquerda, cheguei com o pano, que eu encostei próximo a esse borrão, soltou uma fitinha, eu não vi, foi puxando o pano e levou minha mão. Joaquim cortou o dedo polegar da mão esquerda e hoje faz fisioterapia para não perder o total movimento das mãos. Perdi a pegada, não consigo segurar nada, entendeu? Minha mão ficou tipo uma mão boba. Que seja feita justiça, né? Espero que isso não aconteça com outras pessoas, igual aconteceu comigo. Infelizmente, não obedeceu essa norma básica de segurança, que é não limpar a máquina com ela em movimento. Essa comissão de sindicância foi montada para que não ocorra mais acidentes desse tipo. Em caso de acidente de trabalho, a empresa deve comunicar o ocorrido à Previdência Social imediatamente. Se houver negligência, o próprio funcionário ou pessoas próximas podem formalizar o acidente e a empresa poderá ser punida, como prevê a Consolidação das Leis do Trabalho. A lei obriga as empresas a manterem um ambiente saudável para o trabalhador dentro das normas da medicina do trabalho. Nesses casos, existe uma série de requisitos a serem observados. Essa empresa deve zelar por esse ambiente, mantê-lo limpo e organizado e oferecer ao trabalhador todo tipo de proteção que ele necessite para o desempenho de sua atividade. Ginástica laboral, programas de qualidade de vida, treinamento adequado, ações que podem ajudar na prevenção dos acidentes e que estão previstas na legislação trabalhista. E não depende só de uma parte. A redução dos acidentes de trabalho é uma missão do empregado e do empregador. A prevenção de acidentes por parte das empresas é uma obrigação imposta pela CLT. Este advogado explica que se isso não for considerado, o empregador pode ser punido. No caso dela não estar dentro daquilo que está previsto, né, ela pode ser responsabilizada civilmente a pagar uma indenização para o empregado ou para a família, no caso dos dependentes, se houver a morte.
As opções são muitas. Programas de qualidade de vida, ginástica laboral, treinamento são apenas alguns exemplos do que as empresas podem fazer para garantir a saúde e a segurança dos funcionários. A empresa tem um papel fundamental, que é no papel preventivo. Fazer com que isso não aconteça, mantenha os seus empregados saudáveis, com saúde, felizes. Essa é a proposta de qualquer organização que queira realmente ter lucros e produtividade. A tecnologia ainda pode e deve fazer muito pela evolução das máquinas e do trabalho. Mas o que deve ser levado em conta sempre é o bem-estar e a segurança do ser humano, porque sem ele, as máquinas não funcionam. Se você tem uma sugestão sobre temas e profissões que gostaria de ver no quadro Acidente de Trabalho, mande um e-mail para nós. Anote aí, tv@tst.jus.br. Bem, a súmula 342 do TST fala sobre os descontos no salário do trabalhador. Veja o que diz o especialista. A súmula número 342 do TST diz que os descontos salariais efetuados pelo empregador, com autorização prévia por escrito do empregado, para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico-hospitalar, de seguro, de previdência privada ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativa associativa de seus trabalhadores, em seu benefício e de seus dependentes, não afrontam o disposto no artigo 462 da CLT, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico. Há a possibilidade de haver descontos se houver acordo entre o empregado e o empregador. Só que esse acordo ele não pode ocorrer por ameaça, coação ou alguns vícios do contrato. A súmula 342 do TST, ela traz como um exemplo o caso das cooperativas. As cooperativas são formadas por cooperados e esses cooperados que escolhem suas próprias regras. Assim, o contrato social da cooperativa já é o acordo entre cooperados e cooperativa. Quando um cooperado pedir para se desligar da cooperativa ou sair por qualquer outro motivo e houver uma dívida com a cooperativa, essa dívida pode ser abatida com as verbas rescisórias que ele tem a receber, pois está previsto no próprio Estatuto Social, que é o acordo entre cooperativa e cooperado. No próximo bloco tem julgamento. Você confere daqui a pouco. Até já! No julgamento de hoje, o TST absolveu o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, de pagar as diferenças salariais a uma ex-empregada. Ela alegava desvio de função depois que deixou de ser seletista e passou a ocupar cargo do serviço público. Entenda o caso. Em São Paulo, uma ex-empregada foi contratada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, como auxiliar, mas, segundo ela, ocupava um cargo de servidor público na Secretaria da Receita Federal. A ex-empregada entrou com ação na Justiça do Trabalho, alegando que houve desvio de função. Ela pediu as diferenças salariais entre o valor que recebia e a remuneração do cargo ocupado pelos colegas concursados. Na seção 1 de dissídios individuais, o relator do caso, o ministro Ives Gandra Filho, observou que a jurisprudência do TST admite o pagamento de diferenças salariais por desvio de função somente quando se trata de empregado do setor privado. Segundo o ministro, o pagamento de diferenças salariais por desvio de função do servidor seletista que passe a ocupar cargo estatutário viola o artigo 37 da Constituição Federal, que diz: é proibido o vínculo ou a equiparação para remunerar pessoal do serviço público. Por isso, o ministro livrou o SERPRO do pagamento das diferenças salariais à trabalhadora seletista. Conhecer, por uma aplicação da OJ 125, e dar provimento aos embargos
para reformar a decisão embargada, restabeleceu o acórdão regional que concluiu pela impossibilidade de deferimento das diferenças salariais quando o trabalhador laborou em desvio de função em regimes jurídicos diversos. Acompanhe agora o julgamento do caso no Tribunal Superior do Trabalho. Relator excelentíssimo senhor ministro Ives Gandra Martins Filho, embargos em recurso de revista 3.800 de 2002. Embargando Serviço Federal de Processamento de Dados, embargada Maria José de Arantes Silvestre. Com a palavra, o ministro Ives. Senhor presidente, esse processo de embargos veio contra a decisão da primeira turma, que deu provimento ao recurso de revista da reclamante com lastro na OJ 125, para lhe deferir diferenças salariais por desvio de função, já que não seria possível reenquadramento de servidor público. Eu estou entendendo, senhor presidente, que, primeiro, aqui não seria, apesar de ter havido determinação de retorno dos autos à vara de origem para que prosseguisse no exame da demanda, uma vez afastada esse óbice constitucional à pretensão, a hipótese não, ela se amoldaria à exceção da súmula 214 do TST, quanto ao caráter interlocutório da decisão, uma vez que está se discutindo nos autos a má aplicação da OJ 125. E tenho como essa controvérsia efetivamente pré-questionada sob o prisma exclusivo de saber se é possível deferir diferenças diferenças salariais por desvio de função quando houver regimes jurídicos diversos. O que eu vejo aqui, senhor presidente? No caso concreto, a reclamante era empregada do SERPRO desde 1979, foi contratada na função de auxiliar e depois passou a exercer funções de técnico do Tesouro Nacional, servindo na Secretaria da Receita Federal, como se fosse um técnico do Tesouro Nacional, que depende de concurso específico. Então, senhor presidente, eu estou entendendo que, no caso, não seria possível se deferir essas diferenças salariais usando a OJ 125 como marco para o deferimento, porque a OJ 125 só diz o seguinte: o simples desvio funcional de empregado não gera direito ao novo enquadramento, mas apenas as diferenças salariais respectivas, mesmo que o desvio de função haja iniciado antes da vigência da Constituição de 1988. Me parece que é uma OJ que é possível ser aplicada no âmbito da iniciativa privada. Agora, quando nós estamos tratando aqui do setor público, passar de um regime, foi contratada no regime estatutário e pede diferenças por desvio de função para um cargo público. Me parece que aí nós teríamos a própria súmula 363, que fala do contrato nulo, a impedir qualquer efeito que não fosse o pagamento estrito do salário que foi contratado, e aqui ela foi contratada com outro salário, não para aquele que ela estava exercendo. A mesma também me chama a atenção a OJ 297, quando fala da impossibilidade de equiparação de qualquer natureza para efeito de remuneração de pessoal no serviço público, invocando o artigo 37, inciso 13 da Constituição, que exige, que veda a vinculação ou equiparação de qualquer espécie. Então, no meu modo de ver, senhor presidente, haveria, nesse caso, uma aplicação da OJ 125, porque se estaria driblando o preceito constitucional ao se dizer: não é possível a equiparação, não é possível guindar ao cargo, mas eu posso pagar as diferenças de um cargo para outro. Eu estaria driblando a norma constitucional ao usar uma OJ que é típica de relações no setor privado, que se aplicar ao setor público. Estou propondo dar provimento, conhecer, por uma aplicação da OJ 125, e dar provimento aos embargos
para reformar a decisão embargada, restabeleceu o acórdão regional que concluiu pela impossibilidade de deferimento das diferenças salariais quando o trabalhador laborou em desvio de função em regimes jurídicos diversos. É a proposta de voto, senhor presidente. Senhores ministros, esse caso me parece muito interessante, como bem realçou Sua Excelência o ministro relator. Me parece que o que está na base da discussão é a observância do critério da isonomia. Não se busca reenquadramento, mas se busca uma isonomia de tratamento salarial entre um empregado de ente público. Na verdade, é entre a administração indireta. Ente público. Administração indireta, SERPRO, e um servidor estatutário. Eu confesso a Vossas Excelências que não estou plenamente seguro de que a melhor solução seja a que implique a prevalência da discriminação salarial em favor do poder público. Porque, a prevalecer o douto voto de Sua Excelência, é isso que sucederá. O Estado, lato sensu, no que submete o empregado a um salário inferior do que aquele a que submete um servidor público estatutário para o desempenho do mesmo ofício, estaria naturalmente tirando proveito dessa situação. Claro que, em se tratando de pessoa jurídica de direito público, em que os cargos, a remuneração dos cargos está prevista em lei, eu concordo com o ministro Ives que realmente seria uma forma oblíqua. Mas aqui não se trata propriamente de pessoa jurídica de direito público, é o SERPRO. E, portanto, uma empresa estatal. De modo, senhores ministros, que eu não conheço, está vendo? Tomo votos. Ministro Brito Pereira. Presidente, eu pedi vênia a Vossa Excelência, acompanho o eminente ministro relator, e aqui também tenho até uma certa dúvida se nós podemos... se nós temos competência para essa situação. Em primeiro lugar, nós estamos equiparando um empregado público com o funcionário público, para o qual nós não temos competência. Segundo, não me consta que a servidora que pede a isonomia tenha ido para lá para ocupar um cargo igual ao do paradigma. E que se fosse, também não seria da nossa competência. Mas essa questão não veio, eu também não consigo assimilar a possibilidade de um servidor seletista e ser equiparado a um estatutário, pura e simplesmente. Eu peço vênia a Vossa Excelência, acompanho o eminente relator, conheço e provejo. Ministra Cristina, com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu não tenho dúvida em acompanhar data vênia da divergência manifestada por Vossa Excelência, acompanhar o relator, porque ele esteve cedido pelo SERPRO ao Estado, à Secretaria da Receita Federal, e lá exerceu funções de técnico do Tesouro Nacional, mas ele não ocupava o cargo de técnico do Tesouro Nacional. Nós não podemos, data vênia, atribuir ao SERPRO a obrigação de pagar o vencimento de um cargo público. Empregador público não é, ele não é, de forma que me parece que determinar uma equiparação a um técnico do Tesouro Nacional, um empregado regido pela CLT, data vênia, não encontra abrigo na lei. Eu estou convencida do acerto do voto do ministro relator, a quem acompanho. Ministro Renato, um voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, me parece que a nossa J125 parte do pressuposto da identidade de regimes jurídicos.
Então, o que se discute apenas é a questão da retribuição da força de trabalho do empregado, a partir daquele quadro de funções. Tenho dificuldade de aplicar em regimes jurídicos diversos, porque, na verdade, existe todo um arcabouço jurídico que é diferente do estatutário para o seletista. Por exemplo, o seletista tem o fundo de garantia, o estatutário não tem. Então, nós vamos equiparar os salários, os vencimentos, ou o que seja, e veja a dificuldade de cumprir essa isonomia. E como fica? Equipara, mas não recolhe o fundo, mas ele é seletista, teria direito ao fundo de garantia. Isso para dar um exemplo da diversidade de direitos e garantias de um regime para o outro. Então, eu peço, Vossa Excelência, acompanhe o relator. Senhor Lélio, com voto, Vossa Excelência. Presidente, a hipótese é da contratação pelo SERPRO de empregados colocados à disposição do Ministério da Fazenda. Fenômeno conhecido do Serviço Público Brasileiro desde a década de 80. Foram inúmeros esses casos, muitos deles trazidos a juízo com pedido de reconhecimento do vínculo com a administração pública e muitos bem-sucedidos. Há vários técnicos do Tesouro Nacional que assumiram o cargo por força de decisão judicial transitada em julgado a partir do reconhecimento de que esses empregados do SERPRO, contratados sem concurso público anteriormente à Constituição de 88, exerciam efetivamente a função de técnico do Tesouro Nacional. E o quadro relatado pelo Tribunal Regional e transcrito no acordo da turma é incontestável. Afirma o regional: a autora empregada do SERPRO desde 79, empresa pública que presta serviço à administração pública federal, contratada na função de auxiliar, passou a exercer funções de técnico do Tesouro Nacional ao prestar serviço na Secretaria da Receita Federal em Santo André, mais especificamente no Centro de Atendimento ao Contribuinte. Chegou até mesmo a receber delegação de tarefas privativas de técnicos, como comprova o documento Folha 26. Ou seja, plenamente caracterizada a situação de desvio funcional. Não está em discussão aqui a configuração ou o reconhecimento do vínculo direto com a administração pública, não se trata, cuidando da hipótese da súmula 363. Penso que o desenlace da matéria deve se dar não sob a ótica da orientação jurisprudencial 125 isoladamente, mas interpretada em conjunto com a OJ 383 da SDI1, que estabelece o direito a tratamento isonômico do empregado terceirizado da administração pública. Ora, se podemos condenar uma empresa privada, prestadora de serviço, a pagar salário idêntico ao pago a um servidor público por força da OJ 383, por que não podemos fazê-lo com o SERPRO, quando expressamente reconhecido pelo Tribunal Regional que esse empregado desempenhava funções típicas daquela carreira pública? Eu penso que, por incidência da OJ 125, combinada com a 383 da SDI1 do TST, a conclusão consagrada pela turma afigura-se acertada. Por isso, peço a máxima vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência. Ministro Horácio, com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, a hipótese não é nova, tem sido já trazida a julgamento, inclusive o ministro relator alinha aqui vários precedentes, inclusive um de minha lavra, quando ainda juiz convocado nesta corte. E o que se coloca, a dificuldade que se coloca é exatamente essa diferença de regimes jurídicos que inviabiliza essa equiparação nos termos pretendidos. Digo eu naquele acórdão que, mesmo se a administração pública permitir o exercício de cargo público por empregado sujeito ao regime seletista, tal exercício não gera direito nem autoriza a isonomia, porquanto são regimes jurídicos diversos, não sendo possível aceitar diferenças de um em relação ao outro, sobre pena de violação do próprio princípio da isonomia. E o ministro Carlos Alberto, em acórdão também citado pelo eminente relator,
alinha aqueles aspectos particulares de cada regime que não podem se comunicar para essa isonomia. Eis porque, senhor presidente, acompanho o relator pedindo vênia à divergência. Ministra Dora, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, da mesma forma, eu tenho dificuldade de superar o inciso 8º do artigo 37, que é expresso em dizer: é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal de serviço público. O que, ao meu ver, a interpretação que eu faço, a leitura que eu faço, quando diz que pessoal, diz a seletista e a estatutário, em que pese que o SERPRO ser uma empresa pública, mas ele quer se equiparar a um cargo de servidor estatutário. Eu peço vênia a Vossa Excelência e voto com o relator. Ministro Augusto César, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, enquanto o ministro Ives proferia seu voto e antecipo que tem os seus fundamentos como absolutamente ponderáveis, ainda mais se considerado que eu leio aqui os 8 precedentes que inspiraram a OJ 125 e, até onde li, é uma leitura, evidentemente, rápida, breve, mas até onde li, de fato, esse tema da diversidade de regimes não estava mesmo, como o ministro Renato, inclusive, disse há pouco, não se estava cuidando dele. Mas, para mim, é certo que o dispositivo constitucional citado com pertinência pela ministra Dora, ele nos impediria de toda sorte de termos a OJ 125, porque, a meu sentir, se nós avançarmos para entendermos que, não obstante, não se possa ter a investidura em cargo ou emprego público sem concurso, ainda assim, as diferenças salariais são devidas, as diferenças salariais em razão de desvio de função, o que nós estamos entendendo, na mesma linha do que me parece também se entendeu quando se editou a súmula 363 do TST, é que essa irregularidade na investidura em cargo ou emprego público não impede que o trabalhador receba ao menos aquilo que corresponde ao salário devido em razão do trabalho que ele propriamente realizou. Em suma, todos os precedentes, todos os 8 precedentes da OJ 125 não tratam de diversidade de regimes, mas tratam, sim, de investidura irregular em cargo ou emprego da administração pública. Então, se a jurisprudência trabalhista avançou para entender que esses salários são devidos, não obstante, não possa ser assegurada essa investidura, sequer na forma de reenquadramento, por coerência, a OJ 125 teria sido, sim, bem aplicada nesse caso, e são essas as razões pelas quais, pedindo vênia ao eminente relator, eu acompanho a divergência aberta por Vossa Excelência. Ministro Pimenta, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, um caso extremamente difícil e delicado, é uma questão de ponderação de valores e princípios constitucionais em confronto. Não há dúvida que os valores consagrados nos incisos 2 e 13 do artigo 37 da Constituição estão bem sustentados pelo eminente relator e são a base central do seu voto. Mas há também o princípio constitucional da isonomia. A matéria fática aqui é muito clara no sentido de que realmente essa função que foi objeto de desvio técnico é uma função estatutária. Então, essa premissa é inafastável. E há muita dificuldade, realmente, de fazer, de condenar o pagamento das diferenças de salários em função de vencimentos de um cargo público. Não é fácil. Por outro lado, o que nós estamos tecnicamente discutindo aqui? O eminente relator está entendendo que houve má aplicação da OJ 125, desta subseção. E como acabou de bem demonstrar, a meu ver, o eminente ministro Augusto César, a OJ 125 não contempla especificamente essa situação da diversidade de regimes jurídicos diversos. E
ela se refere a uma situação de extrema gravidade, que é a falta do concurso público. E é por isso que ela diz que não é possível novo enquadramento, mas é possível a condenação ao pagamento das diferenças salariais respectivas, ou seja, procura equilibrar a necessidade do concurso público com o princípio constitucional da isonomia, ou seja, faz uma harmonização dos princípios em contraste, como se diz na doutrina clássica do direito constitucional. Por outro lado, eu preciso também, respeitosamente, objetar a um dos fundamentos centrais do eminente ministro relator, quando ele se refere ao OJ 383 dessa subseção, para dizer, tanto na ementa quanto em sua fundamentação, que essa equiparação de vencimentos ou salários por desvio de função seria admissível no setor privado em homenagem ao princípio da isonomia, e faz referência ao OJ 383 desta subseção, quando, na verdade, a OJ 383 foi aprovada e editada exatamente para casos de terceirização com entes da administração pública. Não se trata, portanto, data vênia, de ser admissível essa situação apenas no setor privado. O que está sendo dito, ao contrário, com todas as vênias, na OJ 383, é que, apesar de não ser possível que se gere vínculo de emprego com ente da administração pública, é a parte inicial da OJ, isso não afasta o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador de serviços. O entendimento pacificado desta subseção é privilegiar ou priorizar, afastando-se temporariamente o outro princípio, em contraste, o princípio constitucional da isonomia. Nesse quadro, e eu reli aqui o acórdão da turma, eu não vi como compreender, com todas as vênias, como mal aplicada a OJ 125, na medida em que, como disse o ministro Augusto César, não há referência expressa nela, ou não há alusão a ela, a essa situação da diversidade de regimes. Compreendendo que é um caso extremamente difícil e me reservando o direito de, eventualmente, rever o meu posicionamento agora, eu peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência aberta por Vossa Excelência. Ministra Adelaide, com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, a minha compreensão no sentido da manifestação do ministro Lélio e dos colegas que me antecederam, de que não é o caso de aplicar simplesmente a analogia da UJ 125, mas conjuntamente com a 383. E, nesse sentido, eu acompanhar a divergência de Vossa Excelência, pedindo vênia ao ilustre relator. Proclamo que, por maioria de votos, a sessão conheceu dos embargos e deu-lhes provimento, nos termos do voto do excelentíssimo senhor ministro relator, vencidos o ministro-presidente, o ministro Lélio, o ministro Augusto César, o ministro Pimenta e a ministra Adelaide. Juntarei a justificativa de voto vencido. E não perca no próximo bloco, benefícios como vale alimentação e transporte integram o salário? A resposta em 1 minuto. Até já! No TVTST, você tem espaço garantido para tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. A atendente Dilma Souza quer saber. Eu gostaria de perguntar se meu auxílio, vale transporte e alimentação, se ele faz parte do meu salário do mês. Vamos começar com o vale transporte, porque efetivamente hoje, no contexto das grandes cidades e até das pequenas cidades, ninguém mora perto de onde trabalha. Então ele é obrigado a se deslocar. O vale transporte é uma criação do legislador, mas é uma criação curiosa. É uma criação que partiu iniciativa a partir dos próprios empresários. E ele nunca é incorporado a salário, por quê?
porque a legislação o atribui como sendo um benefício concedido ao empregado, mas pelo qual o empregado paga. O empregado que recebe o vale-transporte, ele tem a parte dele que paga. Daí porque o vale-transporte não pode ser incorporado ao salário. Outra hipótese quando se cuida de auxílio alimentação. A alimentação, tecnicamente, por previsão da própria CLT, tem a natureza de salário in natura. E sendo salário in natura, ela é incorporada ao salário, em proporções também previstas na lei, no máximo de 25% ou de 20%, dependendo da hipótese. A lei é clara e proíbe. Lugar de criança é na escola e não no mercado de trabalho informal. Mas na prática, o que se vê são menores ajudando no sustento da família de diversas formas, algumas até insalubres. E qual será o impacto dessa atividade na vida de uma criança? E para falar sobre trabalho infantil e outras formas de exploração do trabalho, eu converso agora com a ministra do TST, Kátia Arruda. Olá, ministra, muito obrigada pela participação da senhora aqui no TV TST. Eu que agradeço, é sempre uma boa oportunidade para dialogar com a sociedade. Certeza. Ministra, quais as repercussões do trabalho infantil, seja na vida da criança e na sociedade? São várias as repercussões. Eu citaria 3 que seriam fundamentais para a análise. A primeira é a questão do abandono na escola. Em torno de 47% das crianças que trabalham acabam abandonando a escola ou têm um pouco nível escolar, tipo 4 anos apenas. Um outro aspecto importante e que os próprios empresários deveriam ter muita atenção para isso é que o trabalho infantil ele passa a ser um trabalho desqualificado. E se a criança abandonou a escola para trabalhar, não tem como qualificá-lo. Então, esse é um aspecto importante. Como é que nós queremos trabalhar com o desenvolvimento do país se nós não temos uma mão de obra adequada? Lugar de criança não é no trabalho. Lugar de criança é na escola, aprendendo novas questões, desenvolvendo. Então, esses 2 aspectos, tanto no aspecto econômico como no aspecto educacional, são muito importantes. E uma terceira repercussão muito grave é a questão da impossibilidade dessa criança desenvolver física e mentalmente de uma forma adequada. Por exemplo, nós temos alguns dados que são estarrecedores. Crianças carregando 30 quilos de argila nas costas. Essa criança de 8, 10 anos, ela não vai ter como ter um desenvolvimento saudável, nem no seu aspecto psicomotor. Um outro aspecto que tem sido muito estudado na Universidade de Pernambuco é o fato da criança ter problemas de saúde. Então, crianças que aspiram pó, crianças que trabalham em carvoarias. Então, são várias questões importantes que precisam ser trabalhadas para que se perceba que essa criança trabalhando numa situação insalubre, numa situação perigosa, ela terá dificuldades no seu desenvolvimento físico. Agora, ministra, também tem uma relação aí com acidente de trabalho. A senhora elencou várias atividades perigosas, inclusive. Existe um dado interessante feito pela Universidade de Pernambuco que diz que tem 30 mil crianças vitimadas em acidente de trabalho naquela região. Para que vocês possam ter uma ideia... No Nordeste ou só em Pernambuco? Em Pernambuco, e um tipo de atividade desenvolvida em Pernambuco. Então, são crianças mutiladas, elas perdem o dedo, perdem a perna, quando não perdem a própria vida. Então, é muito importante que se perceba que como a criança não tem o desenvolvimento físico adequado para determinados tipos de trabalho, porque isso é uma atividade de um adulto plenamente desenvolvido, e a criança ainda não tem esse desenvolvimento total, ela acaba sendo uma vítima muito fácil de um acidente. Ela é a vítima em potencial, porque não consegue ou carregar aquele peso que o adulto deveria carregar ou desenvolver bem aquela atividade. Todas as limitações. Todas as limitações. Existem dados também no trabalho de corte de cana. As crianças mutiladas pelos facões, trabalho em sisal, crianças que perdem os olhos, porque aquele é bem fininho, né, a fibra, e fura um olho. Nós temos um relato de uma criança, num livro chamado Crianças de Fibra, muito interessante, que mostra uma criança que furou um olho, mas tinha que trabalhar para sobreviver e sem enxergar direito, com alguns meses depois, furou outro olho. Ou seja, ficou cega dos 2 olhos. Quer dizer, são vários relatos aí que a gente pode verificar de condição até subhumana, né, ministra, que essas crianças vivem. Obviamente que o trabalho infantil ele está dentro de um contexto de exploração do trabalho humano, ele também está num contexto de um país que se pretende desenvolver, mas ainda tem muitas chagas.
né? Não é uma coisa que só existe no Brasil, obviamente, existe no mundo inteiro, não é algo que só existe na atualidade, existe há muito tempo, mas está na hora de começar a questionar isso. Como é que se fala em desenvolvimento com crianças trabalhando? Como é que se fala em desenvolvimento num país onde ainda existe trabalho forçado? Então, quando nós falamos em desenvolvimento para o país, que todos nós acreditamos, e eu acho que todos nós lutamos por isso, nós estamos querendo falar em melhores condições de vida para todos. Ministro, e a fiscalização, como que fica? Eu acredito que os auditores fiscais, que são os responsáveis, têm feito um trabalho muito grande. O Ministério do Trabalho tem feito um trabalho, tanto no aspecto do trabalho infantil, como no aspecto do trabalho forçado. Apenas para que vocês tenham uma noção, em torno de 68% das metas referentes a trabalho forçado foram alcançadas no Brasil. É um índice muito bom. O Brasil, ele hoje é um exemplo internacional de combate ao trabalho infantil e ao trabalho forçado, ou que antigamente a gente chamava trabalho análogo à condição de escravo. Mas ainda existem em torno de 1.200.000 crianças no Brasil trabalhando em situação de exploração. Então, é aquele trabalho do dia a dia, contínuo, e que merece também uma análise para a conscientização de toda a sociedade. Agora, tem regiões onde a incidência do trabalho infantil é maior, ministra? Sim, por exemplo, o trabalho infantil no campo, na área rural, é mais comum no Nordeste. Já o trabalho infantil urbano, ele é mais comum na região Sudeste, até porque o desenvolvimento da região Sudeste é maior. Agora, tem alguns dados que precisam ser alertados. Você sabia que 60% das crianças que trabalham são pardas ou negras? Nossa. Então, será que isso também não mostra um tipo de segregação, né? Um tipo de exclusão social? Obviamente, são crianças pobres e são crianças pardas ou negras. Então, é um dado alarmante. E a gente fica pensando assim, será que só se fala em banalização do mal, banalização da exploração, mas isso também é a banalização da exploração. É necessário que a sociedade brasileira perceba o mal que isso causa a essas crianças, ao próprio mercado, ao próprio sistema capitalista, e venha a querer algo diferente. Nós queremos crianças que tenham capacidade na escola e que amanhã venham preencher bem esse mercado de trabalho. Ministra, como que essa questão, trabalho infantil, chega aqui no TST? Como que ela é tratada aqui? Em geral, são ações que vêm pelo Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho aciona, né, e decididas no primeiro grau, segundo grau e vem até o TST. Então, não é muito comum decisão que envolva o trabalho infantil ou o trabalho análogo à condição de escravo aqui. Em geral, são feitos termos de ajuste de conduta, que são importantes, mas sempre que chega ao TST tem uma atenção especial pela gravidade e o nível da exploração que trata cada uma dessas realidades nos processos. E normalmente como que é a punição num caso desse? Bom, a punição é uma matéria que vai depender de cada caso. Por exemplo, se é um trabalho infantil em condições análogas à condição de escravo, é um crime contra a organização do trabalho. Então, seria analisado pelo direito penal, não seria a punição realizada pela Justiça do Trabalho. Nossa tarefa é multas para esse empregador que está explorando a mão de obra infantil, e aí as multas estão previstas, em geral, as próprias ações civis públicas, a questão do dano moral coletivo, porque o trabalho infantil atinge não só a moral dessas crianças, mas toda uma sociedade é envolvida nesse trabalho. Então, são várias vertentes para se analisar como é que o processo está vindo, né, para o TST, e a partir daí analisar como será essa punição, aspas, porque a punição mesmo, enquanto pena, ela não é feita pela Justiça do Trabalho. Entendo. Agora, e se a gente falar em indenização, ministra, é possível recuperar uma criança que passou por um processo desse, de trabalho infantil, e que chegou a ser mutilada, por exemplo? A verdade é que quando se fala nesse tipo de chaga, nós temos que analisar que não é a Justiça do Trabalho sozinha quem vai conseguir fazer nada. É todo um trabalho de política pública. E, nesse sentido, eu acredito firmemente que o Brasil tem estabelecido uma política pública contra o trabalho infantil, contra o trabalho forçado e contra essas formas mais graves da exploração. Nós temos uma situação interessante que é o trabalho de criança em prostituição, como prostitutas, né, em bordéis. Esse tipo de trabalho ele é considerado das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho. E esse tem sido severamente punido.
Nós temos situações, inclusive no estado da Paraíba, onde o Ministério Público acionou todos os donos de motéis e bordéis que se utilizavam do trabalho de crianças dessa forma, ou de forma ilícita, ou como prostitutas, porque não é só o trabalho, a exploração do trabalho que é ruim, são outras atividades ilícitas em que você expõe essa criança. Por exemplo, utilizar uma criança para atuar como vendendo entorpecentes, no tráfico de drogas. Então, isso também é uma atividade extremamente degenerativa para a criança e para a sociedade também. Então, o que é que eu acredito? Políticas públicas eficientes que envolvam todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, e, sobretudo, isso é importante, a resignação da sociedade. A sociedade não pode se conformar com isso. Nós temos que mostrar a nossa indignação perante esse tipo de exploração. E o papel dos pais, ministras? Como que fica? Pois é, numa sociedade com muitos miseráveis, fica sempre esse questionamento, né? E cabe ao pai, obviamente, ter a responsabilidade pelo sustento daquela criança e não fazer com que a criança seja responsável. A criança não pode ser considerada como responsável por um lar, né? Imagine, um dia desse nós fizemos uma pesquisa no Maranhão e boa parte dos responsáveis pelo lar eram crianças de 14, 15 anos, responsáveis por gerir as outras crianças, os seus outros irmãos, porque os pais não estavam assumindo essa responsabilidade. Então, isso não é possível. A sociedade assuma seu papel de resguardar o direito dessas crianças à escola, os pais assumam seu papel enquanto educadores e enquanto provedores, porque eles é que são adultos e devem ter essa capacidade de buscar o trabalho. Se a criança conseguir o trabalho, aquele pai não conseguiria aquele trabalho? Ou será que, de uma certa forma, o pai está se acomodando porque conseguiu algo para uma criança, mas para conseguir, ele está tirando ela da escola? Está tirando ela de um outro acesso, está tirando dela a possibilidade de ser criança e, portanto, no futuro, de ser um adulto saudável. Agora, a alegação de muitos pais, ministra, é que, por exemplo, principalmente quem tem muitos filhos, fala, tem que me ajudar a manter a casa, eu tenho muito filho para cuidar. É complicada essa questão, né? Por tudo isso que a senhora está falando também, não é? É sempre o problema social em evidência. Social. Eu acredito que nenhum pai queira que uma criança trabalhe porque quer vê-la prejudicada. Eu não acredito nisso. Né? Mas à medida que a sociedade e que o governo, inclusive, estabelece políticas públicas de acesso à educação, escolas gratuitas, com uma boa qualidade de ensino, né? A questão do pleno emprego, que é importante, se a sociedade garante empregos reais, empregos seguros, esses pais também terão acesso, terão melhores condições de vida, de dignidade e, com certeza, vão querer que seus filhos também tenham esses acessos. A senhora acha que as campanhas de esclarecimento surtem efeito? Eu acredito que sim. Há 20 anos atrás, quando se falava contra o trabalho de crianças, nós tínhamos alguma reação da sociedade. A sociedade reagia fazendo esse questionamento que você fez. Ah, mas será que a criança não pode ajudar trabalhando? Hoje não. Hoje eu acho que a sociedade está mais consciente do papel de cada um, né? E também de que a gente tem que querer o melhor, não é apenas para os nossos filhos. Ah, meu filho tem acesso à escola, ele não trabalha. Sim, nós queremos o melhor para o filho de todos. Nós não vamos criar ilhas. Os nossos filhos serão criados numa ilha de bem-estar e os filhos dos outros não? Não é possível, sabe? O Brasil precisa ser melhor e tem que ser melhor para todos. É um assunto polêmico, não é, ministra? E tem que ser sempre discutido para que isso não caia no esquecimento, na verdade, né? Acho que a sociedade tem que estar atenta a essa questão, não é? Que é aquilo que eu falo. Não vamos tornar uma situação tão grave banal. Cada vez que o mundo discute muitos temas, mas vejo que alguns crimes e algumas situações constrangedoras, elas vão sendo banalizadas pela sociedade. E o nosso papel é fazer com que isso não caia nem no esquecimento e nem na banalidade. Temos que estar sempre falando disso para evitar transtornos maiores, porque isso vai repercutir negativamente no futuro e vai repercutir para a gente também, não só para as crianças, para toda a sociedade brasileira. Ministra, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, estou à disposição. De onde vieram e por onde passaram até chegarem ao TST, por ordem de antiguidade, fique agora com a biografia da ministra Delaide Miranda.
A ministra Adelaide Alves Miranda Arantes nasceu em Pontalina em 1º de maio de 1952. É bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Goiás, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e Magistério Superior pela Universidade Federal de Goiás e fez também docência universitária pela PUC do Estado, onde foi professora de Direito e Processo do Trabalho. Exerceu a advocacia trabalhista exclusivamente nas áreas de direito individual e coletivo por 30 anos, prestando consultoria e assessoria jurídica a trabalhadores e empresas. Atuou no TRT de Goiás, no TST e no STF. Sempre trabalhando em defesa da valorização da mulher advogada, é atualmente em Goiás vice-presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica e membro do Conselho Estadual da Mulher. Foi a primeira presidente mulher da Associação Goiana de Advogados Trabalhistas de Goiás. É autora de artigos, matérias e diversas obras jurídicas, entre as quais Trabalho Doméstico, Direitos e Deveres, Execução Trabalhista Célere e Eficiente, Um Sonho Possível, e Direitos Trabalhistas e Previdenciários dos Trabalhadores no Ensino Privado. Tomou posse como ministra do Tribunal Superior do Trabalho em 1º de março de 2011, ocupando a vaga destinada à advocacia. Integra no TST a 7ª turma e a subseção 1, especializada em dissídios individuais. E que tal seguir o TST em todas as redes sociais? Ele está no Twitter, no Facebook, no YouTube. E se quiser acompanhar as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em tempo real, o caminho é o site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST. Eu espero você. Até lá!